Boa noite, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar em Família. Espero que todos tenham tido uma excelente semana. Convido a se inscreverem em nosso canal, curtirem, comentarem os nossos vídeos, deixarem seus olá, suas sugestões, as suas dúvidas, os seus entendimentos. Toda a colaboração de movimentação do nosso canal é bem-vinda, porque o algoritmo entende que é um conteúdo relevante, então divulga a mais pessoas e esse conteúdo pode chegar a mais pessoas, e divulgar a doutrina espírita também é uma forma de se fazer uma caridade. Nós temos sempre aos sábados, às 15 horas, a nossa reforma íntima. Convido a todos a participarem de forma online ou presencial em nossa casa. Temos também às terças-feiras o Evangelho no Lar de forma só presencial, às 19h30, e posteriormente, de forma online e presencial, aqueles que lá estiverem, a nossa irradiação, que é uma forma de trabalho ecumênico, em que todas as religiões podem participar com a sua doação de energia. A irradiação é uma forma de oração, e que todos podem ajudar doando esse momento, essa oração, essa oportunidade de fazer o bem, sem olhar a quem. E os benfeitores e a espiritualidade se utiliza dessas energias de amor, essas vibrações, para auxiliar aqueles que necessitam. Vamos então dar início com a nossa oração. Querido Mestre, agradecemos, Pai, pela oportunidade. Convidamos para estar conosco os benfeitores do SESB, responsável por essa atividade do Evangelho no Lar, a equipe de passe, bem como os nossos benfeitores. Agradecemos imensamente todo o auxílio que nos é dado na intuição, na inspiração, para a compreensão e entendimento da lição, e então conseguir colocá-la em prática em nossas vidas, na nossa família. Agradecemos pela oportunidade de servir. Convidamos também, agradecemos a presença dos nossos espíritos familiares que possam estar aqui assistindo conosco, ouvindo os esclarecimentos que são dados no Evangelho, que servem para todos nós, bem como também convidamos e convocamos aí os nossos irmãos, os nossos desafetos, aqueles que nutrem por nós um sentimento de ódio, de vingança, de revide, para conosco também poderem ouvir esse Evangelho e utilizá-lo numa oportunidade para a sua própria cura interior, e que possamos um dia podermos estar juntos, sendo uma família que se ama e não apenas uma família de ódio. Agradecemos, Senhor, a oportunidade que o Senhor nos concede, que assim seja. Hoje a nossa lição é a lição de número 30, a regra de ajudar. Lembrando que no nosso Evangelho passado, nós falamos da questão 29, a parábola relembrada, em que Jesus nos falava sobre a diferença do que é solidariedade e caridade, e nos falava da importância da caridade, de o que é a caridade. E agora, Jesus vai nos mostrar, nos falar como a gente deve proceder nessa caridade, de que forma ela tem que ser exercida, de que forma nós temos que agir de acordo com os seus ensinamentos a respeito da caridade na prática. Então aqui nessa lição, João questiona ao Jesus, no auge da sua curiosidade juvenil, compreendendo que achava à frente de novos métodos de viver, qual a grandeza com que o Evangelho transparecia nos ensinamentos do Senhor, perguntou a Jesus qual a maneira mais digna de se portar o aprendiz
diante do próximo, no sentido de ajudar aos semelhantes, ao que o amigo divino respondeu com voz clara e firme. Então, vocês percebem que na lição passada ele fala quem é o nosso próximo, sobre a caridade. Aí agora João, então, compreendendo que o aprendiz do Evangelho necessitava ter um comportamento diferente, ele gostaria então de saber qual era a maneira mais digna que ele deveria se portar diante do próximo, diante dos nossos irmãos. Quem é o nosso próximo? O nosso próximo são todos aqueles que necessitam da gente, estar com a gente na caminhada, seja nossa família consanguínea ou seja nossa família em humanidade. O nosso próximo não é apenas aquelas pessoas que são próximas a nós, que convivem com a gente, mas é todo aquele filho de Deus que de alguma forma direta ou indiretamente entram e saem da nossa vida, conosco caminham uma parte, depois caminham sem a gente, mas que por algum motivo os nossos caminhos se cruzaram em algum período da nossa caminhada e conosco estiveram, ainda que brevemente. Todos eles são os nossos próximos, são os nossos irmãos. João, se procuraste, Jesus responde, uma regra de auxiliar os outros, beneficiando a ti mesmo. Não te esqueças de amar o companheiro da jornada terrestre, tanto quanto desejas ser querido e amparado por ele. Lembrando que toda a caridade que eu faço, eu beneficio primeiro a mim. Então, todo o bem que eu venho fazer, eu tenho que ter sempre em mente que o primeiro a ser beneficiado sou eu. E eu tenho que estar buscando sempre esse intuito de me auxiliar, me beneficiar naquela ação. Se eu acho que o que eu estou fazendo é apenas para o outro, eu não estou fazendo a verdadeira caridade, porque a verdadeira caridade é um auxílio mútuo. Eu mais recebo do que dou. Eu recebo inúmeros benefícios para minha evolução. São experiências que eu vou adquirindo e algumas delas nas quais o meu irmão vai me ensinar a passar pelas minhas próprias dificuldades, muitas vezes, e muitas vezes evitar que eu passe pelas mesmas dificuldades, vendo as consequências nas dificuldades dos outros. Então Jesus fala, nos recomenda que nós amparemos o próximo, amparemos os nossos irmãos, como gostaria que fosse feito a nós. Então, em todas as situações que você se vê, olhe sempre o seu irmão como se você estivesse naquela situação. Se a situação é penosa, é mais amarga, como eu devo proceder se eu estivesse naquela situação? Vendo sempre o próximo com empatia, com amor, com cordialidade, com respeito, compreendendo a sua dor e as suas dificuldades. Fazer ao próximo o que gostaria que fosse feito a você. Não é essa regra que a gente sempre aprende? A pretexto de cultivar a verdade, não transformes a própria existência numa batalha em que os teus pés atravessem o mundo qual furioso combatente no deserto. Recorda que a maioria dos enfermos conhece de algum modo a moléstia que lhe é própria, reclamando amizade e entendimento acima da medicação. Então que a gente tenha sempre clareza de que eu não devo sair expondo os defeitos, as desvirtudes dos meus irmãos, porque os meus irmãos, a pretexto de eu cultivar a verdade, de ser sempre sincero, uma hipocrisia de dizer que eu sou sincero, mas na verdade eu estou ferindo os meus irmãos com as minhas falas. Qual furioso no deserto, para que eu não me sinta deslocado do local onde eu me encontro e eu não fale num lugar onde ninguém vai me ouvir, ninguém vai compreender o que eu digo, mas que eu tenha sempre o discernimento de que todos nós, todos os nossos irmãos já sabem exatamente
as feridas que carregam, que todos os enfermos sabem, as moléstias que trazem, que nós conhecemos e sabemos as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, as nossas inferioridades. E que mais do que apontamentos e a própria medicação, que é o Evangelho, eu devo ter com eles a amizade e o entendimento. Entender cada um, a necessidade de cada um e a amizade, porque nessa minha compreensão, desse meu entendimento de cada um e essa amizade, eu vou indiretamente auxiliar os nossos irmãos. Não há medicação, porque não sou eu que dou a medicação, não é? É cada um busca a sua própria cura. Nem o próprio Cristo nos dá a cura que nós necessitamos sem que nós desejemos essa cura, sem que nós vamos até Ele. É necessário uma contrapartida, é necessário que eu caminhe até a minha cura. Então, da mesma forma, eu não sou o Salvador da Terra, eu não sou alguém que vai curar ninguém. A gente não traz a medicação a ninguém. A gente traz a forma de cada um encontrar a sua medicação. E a gente verifica que grande parte da humanidade hoje em dia traz um vazio, uma solidão, uma falta desse amigo que é Jesus, desse mestre dentro do seu coração. Então todas as pessoas procuram mais esse amigo que Jesus foi e entendimento como ele entendia, do que pessoas que se acham salvadores da terra e que vão dar a medicação e a cura para a humanidade como se isso dependesse delas. Lembre-te de que não há curação na terra sem problemas difíceis a resolver. Em razão disso, aprenda a cortesia fraterna para com todos. Então aqui Jesus já nos diz que no mundo não existe pessoas que não têm problemas difíceis. Lembrando que problema só tem aquele que acha que o possui. Então cada um tem o problema e a dificuldade que a resolver. Todos nós temos conflitos morais, conflitos emocionais, conflitos não resolvidos, problemas que a gente acredita que tem a resolver. Em razão disso, que eu tenha para com os meus irmãos a cortesia fraternal, que eu seja cortês, que eu seja gentil, que eu saiba tratar as pessoas com amor, com respeito. Acolhe o irmão do caminho, não somente com a saudação recomendada pelos imperativos da polidez, mas também com o calor do teu sincero propósito de servir. Então aqui Jesus nos fala, não seja apenas alguém que cumpre etiquetas, alguém que cumpre regras de boa convivência, mas haja de forma sempre autêntica, sendo sempre essa pessoa que traz esse coração, esse calor humano, sincero propósito de servir. Seja alguém que realmente expresse nas suas ações esse propósito de servir. Fixa nos olhos as pessoas que te dirigem a palavra, testemunhando-lhes carinho intenso, e guarda sempre a proposição de ouvinte delicado e atencioso. Não levantes demasiadamente a voz, porque a segurança e a sinceridade com que os mais graves assuntos devem ser tratados não depende de ruídos. Jesus aqui nos ensinando a ser educados, lembrando que educação não é etiqueta. Etiqueta é isso que a sociedade busca nos fazer cumprir, e que nem sempre é educação. Lembrando que a educação, ela é do espírito, é uma educação moral. Eu me educo com o conhecimento, com as experiências da vida, com as ações. Enquanto essa polidez que a nossa sociedade nos ensina, que nós vivemos essa etiqueta, ela muda, ela passa, cada lugar é uma forma,
E isso vai mudando. Não quer dizer que uma pessoa que só fala corretamente, que é tudo cheio de regras, ela é uma boa pessoa. Não, quer dizer que ela cumpre etiquetas. Mas aqui Jesus fala como a gente deve ser uma pessoa educada, olhando o próximo nos olhos, mostrando que ele é importante para nós, que nós nos preocupamos com ele, testemunhando carinho, dedicação e atenção. Tem uma palestra até sobre a gentileza, eu recomendo que assistam, que ela fala justamente dessa forma de nós agirmos de forma cordial, cortês, a importância da gentileza, de saber ouvir e de ouvir o outro, de que o que o outro tem a nos dizer é importante, esse olho nos olhos, essa interação. Não levantes demasiadamente a voz, porque a segurança e a sinceridade, ela não depende do aumento da minha voz, e os ruídos são desnecessários. Então, que a gente saiba sempre falar de forma delicada, gentil, amorosa. Abstenha-te das conversações improfícuas. Isso a gente já sabe, as falações, as fofocas, as maledicências, as conversas desnecessárias. O comentário menos digno é sempre invasão delituosa em questões pessoais. Então, que a gente tenha sempre o cuidado, principalmente quando a gente se refere à vida do próximo, para que a gente não seja nós os caluniadores, os que maldizem aquela pessoa a pretexto de dizer sobre a sua vida, porque a gente sempre se abstenha nos comentários, principalmente nos comentários menos dignos, que são sempre invasão delituosa, que Jesus sempre, invasões criminosas, delituosas, em questões pessoais da vida de cada um. Louva quem trabalha, e ainda mesmo diante dos maus e dos curiosos, procura exaltar o bem que são suscetíveis de produzir. Então aqui Jesus está nos dizendo que a gente deve sempre valorizar o trabalho das pessoas, enaltecer aquilo que elas conseguem, produzir de bom, exaltar o bem que são suscetíveis de produzir, ainda mesmo diante dos maus e dos ociosos, principalmente quando são poucos aqueles que trabalham. Então que a gente sempre valorize o trabalho do próximo. Foge ao pessimismo, guarda, embora a prudência indispensável perante as criaturas arrojadas em negócios respeitáveis, mas passageiros do mundo. Então Jesus aqui está nos dizendo, Jesus sempre nos fala para que a gente não seja pessimista, para que veja a vida sempre de forma positiva, como uma oportunidade, mas que a gente também não dispense a prudência, como ele sempre nos ensinou, seja prudente como a serpente. Tenha prudência nos seus comportamentos, para que você não sirva de instrumento do mal, para que você não se dê mal pela sua falta de vigilância, na prudência das suas atitudes, mas que e também não seja alvo dos negócios arrojados do mundo, que embora sejam respeitáveis, dando exemplo assim, a tecnologia, as grandes inovações, elas são importantes, mas para que a gente sempre tenha cuidado, como a gente já ouviu falar de Einstein, que era uma pessoa brilhante e inovadora para a sua época, mas que num descuido de falta de fé, deu aos Estados Unidos na época a fórmula da bomba atômica. E olha só o que aconteceu. Eles jogaram a bomba sobre Hiroshima e Nagasaki e matou milhares de pessoas por essa falta de prudência, de vigilância que Einstein teve naquele instante. Então que a gente não seja alvo desses negócios
das pessoas, para que a gente não seja instrumento do mal, que seja sempre prudente, analise sempre as situações. Todos os trabalhos são dignos, mas que a gente sempre tenha um olhar mais amplo a respeito de todos, para que tudo seja trabalhado sempre para o bem e que nós não servamos de instrumentos do mal. A tristeza improdutiva, que apenas sabe lastimar-se, nunca foi útil à humanidade necessitada de bom ânimo. Então Jesus aqui nos fala que tristeza improdutiva, tristeza não produz nada. A tristeza, a reclamação, a lastimação, nada produz de bom. Pelo contrário, é um sinal de ingratidão. Quanto mais a gente reclama, menos gratos somos. Então, não nos serve, nunca serviu à humanidade. E que a humanidade necessita sempre de bom ânimo. Nós já falamos a respeito do bom ânimo em evangelhos anteriores. E Jesus aqui reforçando essa necessidade de bom ânimo, de estarmos sempre felizes com a vida, com a oportunidade que a gente tem. Estamos sempre de bom ânimo. Usa cotidianamente a chave luminosa do sorriso fraterno, com gestos espontâneos de bondade, podendo sustar muitos crimes e apagar muitos males. Que a gente seja sempre esse espelho ao outro, que a gente traga sempre o sorriso e a bondade, não apenas na forma física, nas vestes, na forma como a gente se porta, mas que isso transborde do nosso coração, que a gente seja essa luz, essa luminosidade no sorriso, e que os nossos gestos de amor, as nossas ações, o nosso amor em prática, com o exemplo que nós damos quando assim agimos, nós conseguiremos auxiliar com o exemplo, porque com o exemplo bom a gente consegue apagar muitos males. Quando alguém por ignorância faz o mal, mas verifica uma atitude bondosa, gentil, cordial em alguém, pode nele se espelhar e se modificar. E é assim que a gente modifica as pessoas que são à nossa volta, com as nossas ações, com as nossas atitudes. Faz o possível por ser pontual. Não deixes o companheiro à tua espera, a fim de que te não seja atribuída uma falsa importância. Olha só que interessante, eu achei muito interessante essa parte, que Jesus se refere aqui à pontualidade, que a gente tenha sempre responsabilidade em tudo que a gente for fazer na vida, em todas as questões religiosas, trabalho, que a gente seja pontual, para que a gente não se dê uma importância que a gente não merece. Porque nessa nossa falta de pontualidade, a gente pode deixar alguém esperando. E nós não somos mais importantes que ninguém para que alguém nos espere. Achei muito interessante essa parte que ele nos fala. Agradece todos os benefícios da estrada, respeitando os grandes e os pequenos. Se o sol aquece a vida, é a semente de trigo que fornece o pão. Então aqui Jesus está dizendo para que a gente seja grato a tudo, a todos os benefícios que a gente recebe na vida, e que são muitos. A própria vida já é um benefício que a gente recebe. A chance de acordar a cada dia já é uma grande oportunidade. Se você tem saúde, parabéns, é mais um benefício. Se você tem trabalho, parabéns, é mais um. Se você consegue se alimentar, se você consegue se sustentar, se você tem uma família, se você tem uma saúde espiritual, parabéns, são benefícios. Todos eles são importantes, os grandes e os pequenos, porque tudo colabora. Tudo é uma reação em cadeia. E ele mostra aqui que o sol aquece a vida, e que a semente que o sol aquece é a semente que vai nos dar então o sustento físico. Tudo é importante, a parte espiritual e a parte física também.
Deixe que as águas vivas e indispensáveis do amor, que procedem de Deus, nosso Pai, atravessem o teu coração, em favor do círculo de luta em que vives. O amor é a força divina que aquece a vida e confere poder. Então aqui Jesus nos convida a amar, deixar essa água viva, essa água que limpa, que purifica, que é o amor, entrar dentro dos nossos corações, que esse amor é do nosso Pai, Deus. Deixe que o amor atravesse o seu coração. Não deixe o seu coração endurecido, fechado, mas deixe que ele entre, deixe que Deus entre em favor daqueles que você convive, em favor do círculo de luta que vives, daquelas pessoas mais próximas a você, daquelas pessoas que necessitam, daquelas situações que necessitam desse amor. O amor, ele aqui diz, é a força divina, é o que nos fortalece, que engrandece a vida e que confere poder, que nos confere essa força, essa vitalidade, esse poder de lutar contra o nosso mal interno, auxiliando-nos também com esse amor. Façamos, sobretudo, o melhor que pudermos, na felicidade e na elevação de todos os que nos cercam, não somente aqui, mas em qualquer parte, não apenas hoje, mas sempre. Jesus aqui, ele nos dá uma orientação que transcende o tempo. Ele já diz aos aprendizes da sua época, como também nós, os aprendizes de hoje, como a gente deve se portar. E ele fala nesse trecho que nós devemos nos preocupar não só com os que estão conosco hoje, mas que a gente possa fazer sempre o melhor que pudermos, que a gente sempre tente se superar, se melhorar, fazer a nossa reforma íntima, sempre o melhor que pudermos, na felicidade, não apenas na minha felicidade, na nossa felicidade individual de cada um, mas na elevação de todos, para que todos, a humanidade inteira, se eleve, de todos os que nos cercam, de todos aqueles que se encontram mais próximos de nós e têm contato conosco. Se eu puder auxiliar a elevação daqueles que estão mais próximos a mim, que bom, que eu faça sempre o meu melhor, o que eu puder. Não somente aqui, Jesus está falando, não somente aqui, naquela época, naqueles aprendizes, naquelas pessoas que ali estavam ouvindo, mas em qualquer parte. Ou seja, somos todos irmãos em humanidade, independente da nacionalidade, da raça, do credo, de onde quer que estejamos, seja nesse globo ou em qualquer um. Não apenas hoje, não apenas no dia que ele disse isso a João, não apenas naquele dia, mas sempre. Ou seja, são lições que a gente deve trazer nos nossos corações para toda a nossa existência. Silenciou Cristo e, assinalando a beleza do programa exposto, o jovem apóstolo inquiriu respeitosamente. Foi um programa que Jesus expôs. Não foi uma coisa simples, uma lição de apenas um dia, mas um programa a ser desenvolvido. E então João questiona: Senhor, como conseguir executar tão expressivos ensinamentos? João já faz a pergunta que nós também fazemos, né? Senhor, como conseguir executar tão expressivos ensinamentos? Como a gente deve... O que a gente faz? Como a gente consegue executar todas essas regras aqui de ajudar
que Jesus nos ensina, nos relata. E Jesus então fala: o mestre respondeu resoluto: a boa vontade é nosso recurso de cada dia. Ou seja, com a vontade de todos os dias escolher ser bom, com a minha vontade diária, renovando a cada dia esse propósito, esse programa que eu me comprometi a cada dia, em todas as oportunidades. Jogando os cabelos do discípulo inquieto, encerrou as preces da noite. Belíssima lição, né? Essa é muito importante para que a gente consiga, então, fazer a caridade conforme Jesus nos ensina, conforme as suas regras, as regras de ajudar aqui que ele nos ensina. E vemos que não é fácil, não é mesmo? Que necessita muito esforço e muita reforma íntima, reforma interior, dentro de nós, nas nossas famílias. Vamos então fechar os nossos olhos para o nosso encerramento. Mestre querido, Mestre de amor e de bondade, há mais de 2000 anos estivestes conosco e nos ensinou tão preciosa lição, tão preciosa regra, que possamos abrir os nossos corações para que esse amor divino possa adentrar em nós e consigamos verdadeiramente colocar em prática em todas as nossas oportunidades, na nossa caminhada, na nossa vida, as regras de ajuda que o Senhor nos ensina. A regra de autoajuda, primeiramente, e de ajuda aos nossos irmãos necessitados como nós. Que a equipe espiritual responsável pelo Evangelho possa ser encaminhada a todos os lares que nos ouvem, fazendo as asepsias necessárias em cada lar, retirando as energias deletérias, as energias de raivas, brigas, descontentamentos, revoltas, de magias, energias que não nos auxiliam, que não colaboram com o nosso desenvolvimento, auxiliando também a todos os nossos irmãos que nos ouvem, fazendo essa asepsia mental, espiritual, bem como auxiliando aos nossos irmãos que de alguma forma direta ou indiretamente estão atrelados à psicosfera desses lares e possam ser então socorridos, auxiliados e amparados. Que possa ser fluidificada as suas águas com os ingredientes necessários à restauração física e espiritual, emocional daqueles que vão beber. Agradecemos, Pai, a imensa oportunidade que o Senhor nos concede do Evangelho em Família. Que assim seja. Boa noite, então, queridos irmãos. Desejo que tenham uma excelente noite, uma excelente semana, que possam colocar em prática os ensinamentos, as regras que o Senhor nos ensinou em suas vidas. Grande abraço, até o próximo Evangelho, se Deus quiser.